Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês a parte 2 dos diagramas de componentes. Dando continuidade ao início da aula teórica, nós vamos abordar aqui alguns outros conceitos quanto a diagramas de componentes, para que nós tenhamos um entendimento mais completo e após nós possamos fazer as devidas práticas, beleza? Bom, então na aula anterior eu mostrei a vocês o que é o diagrama, para que ele serve, quando, como se utiliza. Mostrei também algumas formas geométricas, que são utilizadas, as relações e atributos que também são contextualizados dentro deste diagrama. E aqui eu vou passar algumas outras coisas que são relacionadas com base da aula anterior, para nós termos uma absorção melhor, tá bom? Então, como já foi mencionado na aula anterior, ressaltando aqui e reforçando principalmente, existem 3 maneiras comuns de criar o compartimento de nome de componente, tá bom? Então, existem aqui 3 figuras abaixo e vocês conseguem ter uma observação do que muda de uma para outra. Vamos dando continuidade, olha só. É sempre necessário incluir o texto do componente entre aspas angulares ou logotipo do componente e logotipo do componente. Você pode tanto pôr um quanto o outro, quanto utilizar os dois, tá bom? Essa diferença é importante, pois o retângulo com apenas um nome dentro representa classificadores, ou seja, elementos de classe. Então, aí entra no contexto do diagrama de classe. Então, para mim, fazer a separação do que é um diagrama de classe para um diagrama de componente, eu faço essa distinção, tá? Então, nós temos 3 figuras aqui, ó. A primeira é, eu posso, entre ali as aspas, acrescentar o nome, como é dito. Como na segunda figura, ao invés de acrescentar o nome, eu posso colocar o íconezinho específico, um logotipo que representa a componente, tá bom? Como eu posso utilizar os dois. Eu, em particular, acho esta terceira opção uma opção mais completa, beleza? Então, nós vamos abordar desta terceira forma, onde nós iniciaremos com as aspas, acrescentando os nomes, porém também acrescentaremos o logotipo. Acredito que ficará bem mais completo, beleza? Dando continuidade. Assim como na notação de classe, o componente também tem um espaço para listar interfaces, semelhante a como atributos e métodos na notação de classe são adicionados. Então, aqui ele está falando que existe um espaço também para informações adicionais, assim como nós acrescentamos métodos e atributos dentro do diagrama de classes. Então, por isso que existe a figura que existe ali entre as aspas o nome, o logotipo na parte de cima e abaixo existe ali alguns nomezinhos em interface, beleza? A interface representa locais onde os grupos de classes no componente se comunicam com outros componentes do sistema, beleza? Então, é a representatividade da comunicação entre componentes. Outra maneira de representar a interface é estender um símbolo de caixa de componentes. Veja um rápido resumo dos símbolos mais usados. Então, vamos lá. Primeiro é a interface fornecida. Uma linha reta a partir de uma caixa de componentes e com um círculo anexado. Esse símbolo representa a interface na qual um componente produz informações usadas pela interface necessária de outro componente, beleza? Ele produz informações de outro componente. Um componente produz informações que é vinda de outro componente. Ele não produz informações de si próprio, beleza? Então, quando isso acontece, temos essa figura de representação. Interface necessária. Uma linha reta na caixa de componentes e com um semicírculo anexado. Também é representado com uma seta tracejada ou
com uma seta aberta. Então aqui, na verdade, nós podemos desenhar de duas formas, sendo este tipo de figura ou a seta tracejada que nós já vimos na aula anterior, beleza? Esse símbolo representa a interface na qual o componente requer informações para executar a função correta, tá bom? Então, quando eu utilizo isso, quando eu preciso fornecer informações de uma função correta, eu vou acabar fazendo a ilustração utilizando esse tipo de figura. E aí, o que eu quero mostrar para vocês além deste slide? Vamos lá. Gostaria que vocês abrissem comigo o nosso querido Drywall, porque aqui nós vamos fazer algumas modificações para poder contextualizar esse diagrama, tá? Que eu quero que vocês entendam. Os dois primeiros diagramas no qual nós já estudamos aqui no curso, diagrama de classe, diagrama de objetos, nós achamos todas as formas geométricas aqui dentro do nosso último menu, que é o menu de UML, beleza? Para o nosso diagrama de componentes, nós teremos alguns objetos aqui. Por exemplo, nós teremos aqui o módulo, que isso foi mencionado na aula anterior. Nós teremos o package, que também foi mencionado na aula anterior. Nós teremos a notação. Porém, por exemplo, para essas figuras que nós estamos visualizando agora, nesta aula, nós não temos neste menu aqui. Por quê? Existe uma diferenciação entre o ML 1.0, o ML 2.0, o ML 2.5, no qual eu já comentei que faz algumas mudanças, algumas variações que não são tão agravantes, porém, quando se trata de programa, quando se trata de ferramenta, às vezes aquilo que é mais recente acaba ficando separado daquilo que é mais antigo. Vamos colocar desta forma para um entendimento melhor. Então vamos entender aqui que este menu de UML ele possui formas geométricas, componentes de diagramas antigos, o ML 1.0, o ML 1.5, por exemplo, e que se eu precisar de objetos de formas geométricas mais recentes, mais atualizadas, eu vou ter de adicionar um outro módulo para me poder trabalhar. Ou seja, para o diagrama de componentes, nós vamos utilizar dois módulos, que é este módulo de UML que já está habilitado, e vamos clicar aqui no botão de mais formas, e vamos achar aqui também o nosso UML 2.5, tá bom? Quando vocês clicarem em UML 2.5, vocês vão ver aqui uma breve ilustração de componentes que você vai ter quando você habilitar este módulo, tá? E aí, dentre esses componentes, nós temos aqui ó, o componente de portas, nós temos aqui o de figura necessária, por exemplo, que é o que nós estamos falando na aula atual, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, vamos marcar o ML 2.5 e vamos pedir para aplicar. Uma vez que nós fizermos a aplicação, ele já estará habilitado aqui ao menu vertical do lado esquerdo da tela de vocês. Provavelmente vai ficar aqui ordem hierárquica, assim como o meu. De baixo para cima será o segundo, beleza? Então, nós daremos trabalho aos diagramas de componentes fazendo uma junção, uma mesclagem, utilização de componentes que vão ficar tanto em UML quanto em UML 2.0, beleza? Como é a minha primeira vez habilitando, ele demorou um pouco aqui para carregar os objetos, né, as formas geométricas, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui os tipos de portas nos quais eu posso fazer a utilização. E aqui nós também podemos ter a percepção, por exemplo, para outras formas geométricas que são mais completas, por exemplo. Então, caso eu queira fazer a utilização de componente já adicionando interfaces, olha só, eu tenho esse tipo, onde eu já vou poder colocar o nome do componente acima. Ao lado direito ele já vem com o logotipo de verificação, que é um componente, e abaixo ele possui ali outras partes, né, outros locais para me imputar outros tipos de informações, por exemplo, informações de interface. Beleza? Diferente do ML 1.0, por exemplo, e se eu fosse fazer a utilização, eu só teria o determinado módulo aqui. Beleza? Então, por enquanto, eu não vou me estender.
Eu só queria mostrar a vocês que dentro do diagrama de componentes nós vamos utilizar conceitos de UML 1.0, conceitos de UML 2.5, por exemplo, são nada mais nada menos do que figuras, ilustrações, formas geométricas atualizadas que, de certa forma, vão facilitar para algumas coisas, porém para outras vão dificultar. Então, à medida em que nós fomos fazer as criações, nós fomos estudando, fomos praticando, eu vou tentar deduzir para vocês o que é melhor utilizar de um, o que é melhor de utilizar de outro, o que não é legal de utilizar de um, o que não é legal de utilizar de outro, para nós cairmos no conceito cotidiano e ter uma abrangência maior, uma facilidade maior de manipulação no dia a dia. Beleza? Espero que vocês estejam gostando do curso. Me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Até breve.